Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres porque nós estamos na casa do Senhor. Também estamos alegres com o retorno da irmã Sônia. Nos abençoe, estávamos com saudade. E todos nós, quando algum irmão viaja, passa alguns dias sem vir à igreja, a gente fica sempre com aquele pensamento, pedindo a Deus para que as pessoas retornem logo, né? Que Deus abençoe a irmã Sônia. Agradecemos ao Senhor porque a levou e a trouxe em paz. Irmãos, o penúltimo hino que nós cantamos diz: glórias, glórias ao Senhor, venceu o Rei Jesus. O Rei Jesus, ele venceu. E o último hino diz: guarda o contato. Queres ser o vencedor? Queres vencer nas lutas, na dor? Guarda o contato com o teu Salvador. Vamos guardar o contato com o Salvador. Nessa noite de ceia, é uma noite muito especial para nós. Para muitos, é um momento como outro qualquer, para não dizer um momento inferior a outro qualquer. Ontem foi comemorado no nosso país a data da independência do país. E muitas pessoas comemoraram alegremente a independência do nosso país. Muitos comemoram coisas até absurdas, como aquela comemoração para nós, né, que conhecemos a palavra do Senhor, a comemoração do Círio de Nazaré, aquela festividade que tem lá na cidade de Belém do Pará, que agora já se transportou para várias outras cidades, e aquilo ali é uma comemoração, aquela imagem, ali é amarrada uma corda próximo daquela imagem, e aquela corda ela se estende, ela começou pequena, e agora ela se estende por uma distância muito grande. E há um desespero total das pessoas. Pedro, eu quero te perguntar essa história depois, Pedro. Quero que você me conte essa história depois, muito importante para você. Que, se Deus permitir, você será um futuro ministro da palavra do Senhor. E naquela corda, as pessoas, ao longo daqueles trajetos, se estende por quilômetros. As pessoas querem tocar naquela corda. E a gente sabe do desespero daquelas pessoas para tocar naquela corda, porque através daquela corda ela julga ter ali um contato com aquela imagem. Guarda o teu contato com o teu Salvador. Guarda o contato com o teu Salvador. E ali, aquelas pessoas, aquele esforço tremendo, empurrando, derrubando aquelas pessoas uns aos outros, aquele sacrifício, e quando eles conseguem entrar entre um e outro e tocar naquela corda, eles se sentem realizados por estar ali. E nós estamos hoje comemorando uma festa, um memorial que deveria ser um memorial muito desejado pelas pessoas, muito desejado pelas pessoas. Primeiro, porque o Rei Jesus ele venceu. O Rei Jesus ele venceu para nos dar vida eterna, para nos dar vida em abundância. E Ele pediu que nós lembrássemos disso. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus, Ele pediu, Ele ordenou, melhor dizendo, através desse mandamento: fazei isto em memória de mim. Por toda a vida, por toda a nossa vida. Tem um hino que diz: eu te louvarei, Senhor. Por toda a minha vida eu te louvarei, Senhor. E o Senhor Jesus, Ele pediu, foi Ele que ordenou que nós devíamos lembrar dEle. Nunca deveríamos esquecer. Portanto, em todos os lugares onde se faz essa menção, essa memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o espaço vazio não poderia ser inferior ao daquela corda que as pessoas querem tocar naquela corda. Mas a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles desesperadamente
eles querem tocar naquela corda. E nós estamos aqui, muitos de nós não fazemos caso desse momento tão importante, tão solene, muito mais do que a independência do país, muito mais do que o aniversário de quem quer que seja, muito mais do que uma colação de grau, por maior que seja, mas nós deveríamos estar aqui agradecendo ao Senhor e fazendo essa memória daquilo que aconteceu com o Senhor nosso Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, fala que, havendo outrora o Senhor Deus falado aos pais através dos profetas, por último agora Ele está falando através do Filho, que é o esplendor da sua glória. Ele é o esplendor da sua glória. Por último Ele está falando. E aqui esse que é o esplendor da sua glória, Ele está exigindo que nós lembrássemos da história de Jesus. Qual é a história dele? Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, lá está dizendo que Jesus, quando ele toma conhecimento de que João estava preso, nós sabemos que o ministério de Jesus ele começou depois da prisão de João Batista. E quando ele tem conhecimento que João Batista havia sido preso, Jesus ele deixou a cidade de Nazaré e agora ele volta para Cafarnaum, onde ele estabeleceu ali a sua residência, ele estabeleceu ali o seu quartel-general. Não vamos esquecer disso. Jesus iniciou ali o seu ministério. E quando Jesus ele volta ali, o texto está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então nós entendemos que é um local muito grande, junto à beira do mar. Naquela época, todas as cidades queriam se estabelecer em volta dos rios, em volta de onde tinha água. Então, do deserto até aquela região, Jesus ele inicia o seu ministério para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Dos que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, esse texto ele prossegue dizendo, se nós prosseguirmos até o versículo 23 em diante, ele começa a dizer que Jesus pregava, que Jesus curava. Ele curou pessoas de todas as suas moléstias, e havia muitos endemoniados, muitos lunáticos, muitos enfermos, enfermidade de toda ordem, numa época em que a medicina era praticamente inexistente, e Jesus curou todos. Jesus ressuscitou mortos, Jesus agiu na vida de muitas pessoas, Jesus multiplicou os pães, Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer, porque ele era aquele que foi enviado do Pai para que ele pudesse tirar aquelas pessoas que estavam na sombra da morte. Sabe, irmãos, o que é habitar na sombra da morte? Na sombra da morte, nós reconhecemos ao Senhor, nós que temos o Senhor por nosso Pai. O Salmos capítulo 91 está dizendo que na sombra do Altíssimo nós vamos descansar. Mas sabe o que é descansar na sombra da morte? É uma situação muito terrível. E essa é a situação daquelas pessoas. Mas o Senhor estava ali, o Senhor Jesus estava pregando para eles, porque aquela situação era advinda de quê? Era advinda do pecado, era consequência do pecado. Eles estavam vivendo, estavam morando na sombra da morte. Todos aqueles que estão numa vida de pecado, que estão longe do Senhor Jesus, eles estavam morando na sombra da morte. Esta noite, aqueles que estiverem nos ouvindo, esse vídeo será lançado, esse áudio será lançado, e terão a oportunidade de fazer uma opção de sair da sombra da morte e habitar na sombra do Altíssimo, do Onipotente. Irmãos, a palavra do Senhor prossegue dizendo que Jesus ele curou, que Jesus ele libertou, que Jesus ele salvou muitas pessoas. O ministério de Jesus foi uma bênção, foi um ministério muito próspero, mas o Senhor manda que nós lembrássemos
que nós conhecêssemos essa história de como Jesus começou, como Jesus permeou o seu ministério, como foi o ministério dele. Mas o ministério de Jesus não se resumiu a isso aqui. Depois de todas essas coisas, nós vemos lá em Lucas capítulo 23, que já no final do ministério de Jesus, depois que ele havia percorrido todas essas regiões, as regiões de Israel, fora de Israel, na Síria, em todos os lugares, além do Jordão, Jesus está chegando a hora dele ser entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E as perseguições contra Jesus, elas foram muito grandes. E aqui está dizendo no versículo 1 do capítulo 23, que levantou-se depois toda a multidão. E é difícil a gente imaginar que essa mesma multidão que foi alcançada, que foi curada, que foi libertada, que comeu o pão da multiplicação, que recebeu todas as bênçãos, aqui está dizendo que levantou toda essa multidão e o levaram a Jesus Cristo a Pilatos. Levou a Pilatos, por quê? E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo. Então, eles estão levantando duas acusações contra Jesus. Não poderia acusar de mais outras coisas. Muitas outras fugiram, como diz a palavra do Senhor, mas não era possível acusá-lo de outras coisas. Então acusaram de ele estar proibindo de dar tributo a César, ao imperador, porque era uma coisa que causava dano ao imperador. Eles queriam colocar o império contra Jesus. Os judeus, os irmãos de Jesus, Jesus era da tribo de Judá. Então os irmãos de Jesus estavam entregando Jesus para o imperador. Estavam dizendo: olha, está pregando que não se deve pagar tributo ao imperador. Ele está pregando que ele mesmo é o rei de Israel. Logo, eles estavam colocando Jesus como um oponente do imperador, procurando de alguma forma levar Jesus Cristo à morte. E por isso, eles fizeram várias acusações contra Jesus. Mas aqui o texto prossegue dizendo que começaram a acusá-lo de muitas coisas. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, diz-lhe, tu o dizes. E disse Pilatos aos principais, os sacerdotes, à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Sabendo que era da jurisdição de Herodes, entregou Jesus Cristo para Herodes. E Herodes interrogou Jesus. E depois de interrogar o próprio Herodes, ele disse que não via nenhuma razão para que Jesus Cristo fosse morto. Mas os seus irmãos queriam que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário. E aqui o texto prossegue dizendo: e Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Jesus foi escarnecido por Herodes e pelos seus soldados. Ele foi zombado. E depois disso, ele devolveu a Pilatos: não, eu não posso matar esse homem, não achei nada que justifique a morte desse homem. E novamente Pilatos, versículo 13, ele convoca os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, e diz que haveis me apresentado esse homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digno de morte. Castigá-lo-ei, e pois que soltarei. E era necessário soltar-lhe pela festa que estava acontecendo naquela época, a festa dos pães asmos. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então naquela época, naquela festa, era necessário soltar um preso. E aí Pilatos intercede por Jesus e diz: olha, vocês querem que eu solte Barrabás ou eu solto Jesus Cristo? Vocês
Vocês querem que eu solte Jesus Cristo? Ou eu solto Barrabás? Mas o povo gritava insistentemente: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Jesus foi acusado, Jesus foi ofendido, Jesus foi humilhado por causa dos nossos pecados. Lá no versículo 35 diz: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Eles escarneceram, eles zombaram, deram vinagre para o Salvador. Zombaram ao máximo e depois colocaram uma coroa que estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus, zombando. Mas eles não sabiam que eles estavam realmente profetizando, porque em todas as línguas, aquelas línguas representavam as línguas gerais naquela época. O grego era a língua do mundo. Eles estavam ali, no grego conhecido no mundo inteiro, na língua hebraica, e em todas as línguas eles estavam ali dizendo que Jesus Cristo, estavam profetizando que Jesus Cristo, ele era o rei dos judeus. Irmãos, o que é Jesus Cristo para nós? Qual o significado que tem Jesus Cristo para as nossas vidas? Nós estamos vendo aqui que para os seus irmãos, para a sua família, ele não tinha valor algum. Mesmo que ele operou tantos milagres, mesmo que ele curou tantas pessoas, ele expulsou demônios. Jesus, quando ele chega, o texto está dizendo que aquela terra, aquele povo que estava em grandes trevas, em grande aflição, eles viram a luz. Mas não obstante, agora esse mesmo povo, eles entregaram Jesus Cristo para ser crucificado. Eles foram completamente indiferentes a Jesus. Pilatos foi indiferente. Esses homens que estavam no poder, eles foram indiferentes. A família de Jesus indiferente. Embora Jesus fez tantas coisas, mas eles ignoraram por completo a Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 5, fala de um homem que, o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, fala de um homem que ele estava há 38 anos fazendo na romaria para um tanque chamado Betesda, porque era sabido que naquele tanque ali, todas as vezes, na época daquela festa, vinha um anjo e ele mexia aquela água, e o primeiro que se lançasse naquela água, ele era curado de qualquer enfermidade. Então aquele homem acostumou a vida inteira a ir para ali, tentando ver se conseguia se lançar para que ele pudesse se ver livre das suas enfermidades. E um certo dia, depois de 38 anos, Jesus Cristo está ali olhando para aquele homem, olhando para aquelas pessoas, e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? E aquele homem, diante de Jesus Cristo, diante do Todo-Poderoso, diante do Filho de Deus, como nós estamos, como esse povo que pediu para crucificar o Filho de Deus, crucifica o Filho de Deus, irmãos, é muito forte, é muita estupidez, muita ignorância, é muito distanciamento do Senhor. As pessoas ali diante do Todo-Poderoso. Jesus falou para Pilatos: olha, você sabe que se eu quiser eu posso te salvar, eu posso condenar. E Jesus falou para Pilatos: olha, o poder que você tem, ele não é seu, a autoridade que você tem, ela vem de Deus. Se eu quiser, eu rogo ao meu Pai, ele manda 6 legiões de anjos aqui para me defender agora. Todos eles, Herodes estava diante de Deus, o próprio imperador não era nada para Deus, toda a nação estava ali, mas eles queriam crucificar Jesus de qualquer jeito, crucificar o Filho de Deus, porque ignoravam o Filho de
E aqui está esse homem aqui diante do Filho de Deus, diante de Jesus Cristo, diante do Todo-Poderoso. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? E ele diz: olha, não tem jeito para mim, não tem como, porque quando eu vou me lançar nas águas, com a minha dificuldade física que eu tenho, outros já chegaram, já se cansaram, não tem jeito, não tem como. Ele estava naquela situação ali, mas era incapaz de reconhecer Jesus como Salvador. Mas nós vemos pessoas como cegos, que tomaram conhecimento de que Jesus havia de passar. Eles ficam sabendo, e mesmo não enxergando fisicamente a Jesus Cristo, aquele cego, eles procuram se aproximar do local onde Jesus ia passar. E eles começam a se pôr a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo não enxergando, aquele outro estava enxergando, tinha a sua visão em boas condições, mas ele estava dizendo: não tem jeito, diante de Jesus Cristo, não tem jeito, não tem como. E Jesus disse, mesmo na ignorância daquele homem, mostrando a sua misericórdia, para que servisse de exemplo para essa multidão, para que eles soubessem quem era Jesus, para servir de prova junto a essa multidão. Jesus falou para ele: toma o seu leito e anda. E aquele homem mudou pela bandeira de Deus. Irmãos, nós estamos diante do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para cumprir uma ordem. Estamos aqui para cumprir um mandamento do Senhor, de participarmos desses elementos que estão aqui. Está aqui o pão, está aqui também o suco de uva. E o pão, Jesus Cristo diz que o corpo dele significa o corpo dele que foi moído, que foi esmagado. Aqui tem também o suco de uva. A uva ela foi pisada, ela foi esmagada. Hoje o processo da extração do suco é completamente moderno, mas naquela época nós vemos lá a história de Gideão. Gideão ele estava no lagar, no local onde se pisava uvas. Ele estava ali porque os midianitas não imaginavam que ele ia bater o seu trigo logo no lugar de esmagar ali uma uva. Então ele estava escondido ali no lagar. O lagar é tipo de um tanque, e ali se coloca ali a uva. E as pessoas entram ali descalço, e ali eles pisam aquela uva. As pessoas pisam e tem um local, corredores ali, um cano, local onde escorre por embaixo, tem os baldes para receber aquela uva. E esse processo, Jesus foi pisoteado, foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele pediu que nós lembrássemos por toda a nossa vida. Em Isaías capítulo 53 está dizendo a situação desse povo, a situação de muitos de nós hoje em dia, que não acreditam, que não dão valor nesse momento, que não são capazes de obedecer esse mandamento, que não entende o valor do sacrifício de Jesus Cristo. Está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação. Isaías está falando isso 700 anos antes de acontecer. Portanto, ele está olhando para aquele momento ali, Jesus sendo cuspido, Jesus com uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus sendo chutado, sendo esbofeteado. Ele está olhando, o profeta, ele está olhando para 700 anos depois, ele está vendo Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está vendo aquela multidão toda ali. E ele começa a perguntar: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quantas curas, quantos milagres? Quem acreditou? Quem acreditou? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Sabe lá o que é uma raiz de uma terra seca? Uma raiz do deserto? Tem alguma aparência? Tem algum valor? Alguém acredita que aquela raiz ali
vai prosperar. Eu passei ontem no estado de Minas, na próxima Uberlândia, e o milho entre Araguari e Uberlândia, aliás, melhor dizendo, Urubaíba e Araguari, e tinha uma plantação de milho que estava morrendo. Era para já estar dando fruto, mas estava muito pequenininha, sequinha, né? Uma raiz, uma planta de uma terra seca, não vai dar em nada. E assim, muitos viram aquela população, viu Jesus dessa forma. Muitos de nós estamos dizendo, não vai dar nada eu ir à igreja, não vai dar nada eu ouvir a palavra do Senhor, eu aprender a palavra do Senhor. É muito menos do que eu assistir o meu seriado, assistir a minha novela, é muito menos do que o Fantástico, muito menos do que isso. Não vou perder tempo, não tem nada a ver comigo, estou em outra, porque aqui é uma raiz de uma terra seca para eles. Mas o rei ressuscitou, porque foi subindo como o renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Jesus na cruz do Calvário, o que aqueles soldados fizeram? O que aquelas pessoas disseram? Ele salvou a tantas pessoas, por que ele não salva ele mesmo? Você não é o Filho de Deus? Sai da cruz, salve você, faça alguma coisa por você e por nós também. Mas ele não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura para que ele fosse desejado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Será que isso está acontecendo? As pessoas fazendo pouco caso, não fazendo caso do Filho de Deus? Mas ele foi ferido, estava lá sangrando na cruz do Calvário, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi esmagado, ele era aquela uva que foi esmagada pelas pisaduras, e nós somos sarados pelas pisaduras que nos deu essa vida que nós temos, essa esperança que nós temos. Ou será que nós ainda estamos pisando, como diz lá em Hebreus capítulo 6, que daqueles que estão pisando o Filho de Deus? Não resta, lá diz que não resta mais nenhuma expectativa e esperança para aqueles que depois tomaram conhecimento e prosseguem pisando o Filho de Deus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado perante aos tosqueadores. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E quem contará a geração dele? Mas a palavra do Senhor diz que realmente nós somos raça. Apóstolo Pedro repercutiu aquilo que Isaías falou lá no capítulo 51. Nós somos povo eleito, nós somos um povo especial, nós somos descendência do Senhor. Todavia, o Senhor agradou Noelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Todavia, embora para quem morre novo, numa condição de Jesus, aquela pessoa ali, a esperança, a perspectiva é de que não vai ver a sua geração, não vai conhecer seus filhos, não vai conhecer os seus netos, não vai conhecer os seus bisnetos. Mas a palavra do Senhor está dizendo: todavia ao Senhor agradou Noelo e enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, expiação do nosso pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Nós somos o fruto da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Irmãos, esses despojos, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai repartir conosco, porque em Cristo Jesus nós somos esses poderosos, e toda a conquista do Senhor na cruz do Calvário, ela é compartilhada com os filhos do Senhor. Não vamos esquecer dessa história de que Jesus Cristo morreu, essa história de que Jesus Cristo foi perseguido, de que ele foi oprimido por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Vindo que nós cantamos, ele venceu, e nós devemos guardar o contato com o nosso Salvador, para que nós possamos também ser um vencedor. Que Deus nos abençoe.